Boa tarde. Vou apresentar aqui uma comunicação que eu acho muito importante, que é sobre a questão do assédio moral, né? E como o estoicismo pode nos ajudar a enfrentar o assédio moral. Isso é o resultado de um projeto de extensão que eu dirigi na UFES, na Federal de Sergipe, uma década atrás, e é uma questão que sempre eu tenho utilizado, porque no final eu acabei utilizando para a minha própria vida. Então, eu apresentei isso aqui em primeiro lugar em 2017, e para alunos de um colégio de ensino médio, Tobias Barreto, dentro de um projeto de extensão. E a ideia é como o estoicismo pode nos ajudar para a gente enfrentar o assédio moral e a manipulação, certo? E a partir de Stockdale e de Epiteto. Stockdale, para os que não sabem, foi um militar americano, um piloto da Marinha norte-americana, que foi convocado para a Guerra do Vietnã. E antes disso, 2 anos antes, ele tinha passado uma temporada fazendo uma especialização em Stanford, na qual ele estudou com um filósofo chamado Philip Heinlander, que apresentou a ele o pensamento epitetiano. E ele, como bom piloto de caça, ele pegou o manual de Epiteto e decorou, né, que é um procedimento comum dos pilotos de caça, decorar esses manuais, né? E foi para a guerra. E lá, chegando, o avião dele foi abatido numa das primeiras missões, e ele se tornou prisioneiro em Hanoi, Vietnã, e como ele era o oficial de patente mais alta, ele também ocupou naturalmente o cargo de líder desses prisioneiros que estavam ali, certo? E o interessante é que ele usou a filosofia de Epiteto para resistir ao assédio moral dos encarceradores de uma forma pacífica, de uma forma corajosa, certo? Mesmo resistindo não só a ameaças físicas, mas à tortura mesmo, né? E recusando-se a ceder moralmente diante deles. Então, segundo o próprio Stockdale nos diz, ele tomou de Epiteto as seguintes premissas. Primeiro, o famoso teorema ontológico, né? Algumas coisas estão sob nosso encargo, o juízo, a escolha e o impulso, e outras não, quer dizer, todas as demais. Essa tradução sob nosso encargo é o resultado que eu e Alfredo Julien, que é doutor em História e professor da Universidade de Sergipe, do Departamento de História da Federal de Sergipe, chegamos para traduzir a expressão grega epirremin. Em geral, as pessoas traduzem por sob nosso controle, ou que dependem de nós, né? Mas, porque às vezes eu uso sob nosso controle também para textos de divulgação, mas isso não é exato. Por quê? Porque, na verdade, não necessariamente está sob nosso controle, porque nós podemos abrir mão desse controle, certo? Embora sempre esteja sob nosso encargo, isso é, sob nossa responsabilidade. Um exemplo disso, as opiniões estão sob nosso controle, mas há pessoas que abrem mão disso e vivem em função da opinião alheia, que aceitam as opiniões que circulam na sociedade sem nenhuma crítica, simplesmente dando assentimento, né? Então, é preciso um esforço para você se apoderar e tomar realmente controle daquilo que está sob o seu encargo. E a filosofia de Epiteto vai justamente nessa direção, certo? Então, há algumas coisas que estão sob o nosso encargo, essas coisas são o juízo, o assentimento, né? O próprio fato de poder escolher e os impulsos que nós temos para agir. E as coisas que não estão sob nosso encargo são matéria sobre a qual a escolha humana opera, podendo fazer dela um bom ou mau uso. Como assim? Que a gente ouve por aí é o seguinte, tem umas interpretações equivocadas, né, dessa distinção, segundo as quais, quando Epiteto diz que essas coisas não dependem de nós, não estão sob nosso encargo, não devemos dar atenção a elas, devemos desprezá-las. Aí conclui, por exemplo, que a gente deve desprezar a política, desprezar
qualquer coisa que, né, não esteja sob nosso controle. Mas Epiteto, ele mesmo, ele percebeu que o potencial de confusão dessa distinção, tanto que entre as diatribes 2.1 e 2.6, ele recoloca esse problema. Ele vai dizer que as coisas que não estão sob nosso controle são indiferentes, mas o uso que se faz delas não é indiferente. Então, são duas coisas distintas. E, aliás, o uso não é indiferente de forma nenhuma, o uso é crucial, porque é justamente através dessas coisas externas que nós agimos moralmente ou não. Que podemos, são essas coisas externas que nós fazemos bom uso ou não. Certo? E, obviamente, esses materiais para escolha, material é exatamente o termo que Epiteto usa, na diatribe 2.5 e 2.6, é hile, em grego, né? Esses materiais não são os mesmos. Da mesma forma que uma casa, você pode fazer uma casa com pedra, uma casa com tijolo, uma casa com madeira, cada material vai ter a sua dificuldade de lidar. Né? E assim também, na vida, temos situações que são mais difíceis que outras. Uma doença grave é mais difícil de simplesmente quebrar uma perna. Quebrar uma perna é mais difícil de ter uma dor de cabeça, e por aí vai. Certo? Há graus diferentes de dificuldades a serem enfrentadas. E a questão do assédio é uma particularmente difícil, né? Porque o assédio, na situação de assédio, a pessoa é exposta a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas, que desestabilizam a relação da vítima com o ambiente. Em outros termos, a relação o assediador visa excluir o assediado da vida comunitária. Esse é o objetivo primeiro dele. Seja porque o assediado é minoria racial, seja por sexismo, seja por ideologia, não importa. O assediador ele vai buscar eliminar o ser humano da vida social. E isso é extremamente duro para o ser humano, porque o ser humano é um ser social. Né? Então, o fato de você se ver forçado a abrir mão, ou o fato de você se ver mesmo retirado à força da vida social, é doloroso para o ser humano, é sofrimento, não pode ser diferente. E não há como o ser humano achar isso uma coisa normal, por causa da sua própria natureza social. Né? Então, é preciso achar um modo de enfrentar de uma forma positiva essa situação de assédio. Certo? E o modo estoico é o seguinte: o estoico não vai ver o que o outro está fazendo, mas ele vai ver o que ele tem que fazer em relação ao outro. Certo? Ele sempre pensa a partir do seu ponto de vista. Então, ele não vai simplesmente reagir agressivamente. Ele vai, ao invés, e também não vai se deixar cristalizar numa posição de vítima. Ele vai buscar agir de uma forma adequada. Né? Então, o adequado, inclusive, traduz o termo katekon, né? Grego, que significa ação adequada. Então, ele vai buscar a ação adequada. Por exemplo, Epiteto, no manual, em alguma parte, ele fala que, em um capítulo, ele fala que se o teu irmão fez algo injusto contra ti, não faça o mesmo contra ele, mas busca agir como irmão também em relação a ele. Então, esse é o ponto. É como achar uma situação, uma ação justa diante de uma injustiça. E como Sócrates muito bem disse, você não corrige uma injustiça praticando outra injustiça. Quer dizer, a filosofia estoica segue Sócrates nesse ponto de vista. Não é uma filosofia que segue a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Vai buscar uma nova perspectiva de justiça, uma perspectiva que ainda é avançada para os nossos dias, né? E se assemelha, de alguma forma, ao que nós chamamos hoje de justiça restaurativa. Uma justiça que não visa simplesmente punir o outro, mas resolver a situação. Certo? Pois bem. Então, obviamente, isso aqui é um exercício de pensamento, é algo que eu mesmo empreguei na minha vida, né? E a partir da reflexão que eu fiz do Stockdale. Então, em primeiro lugar, para você enfrentar uma situação de assédio, é recusar o papel de vítima. Porque o papel de vítima é justamente aquilo que o assediador quer que você aceite. O papel de vítima é passividade pura, certo? Então, se você se reduz ao papel de vítima, você não age mais, você se reduz a um objeto e é facilmente retirado
do convívio social, né? Você não existe mais como pessoa. Então, é preciso encontrar um meio de reagir de uma forma positiva diante da situação. Porque, como eu já disse, os assediadores visam neutralizar socialmente o assediado, reduzindo a passividade. Certo? Então, diante disso, quais seriam as atitudes a serem tomadas? Certo? A partir de um ponto de vista estoico. Ora, para os estoicos, o ser humano é um ser social, então ele tem que, de alguma forma, buscar se integrar na vida da sociedade. Daí que foram filósofos políticos, né, filósofos que tinham uma atividade social ativa. Mas como fazer isso? Se você, em determinado lugar, está sendo justamente expelido da sociedade, né? Então, o primeiro passo, quando você está numa situação de assédio, é buscar apoio, certo? É buscar pessoas que te apoiem. Isso é difícil, porque os assediadores, em geral, são poderosos, né? Senão não poderiam assediar, juntam em torno de si uma série de seguidores, né? Então é preciso encontrar pessoas que te apoiem, seja nesse ambiente, seja fora, certo? Então, é preciso buscar união. Primeiro, no próprio ambiente de assédio, que é mais difícil, certo? Segundo, apoio familiar, buscar amigos fora do ambiente hostil, buscar apoio institucional, certo? Por exemplo, ouvidorias, se você está sofrendo isso numa universidade ou no seu emprego. Buscar apoio legal, também a situação de assédio é criminosa, certo? E eu insisto, não é que a pessoa faz uma brincadeira indevida com você uma vez, mas quando faz isso constantemente, certo? E buscar também apoio espiritual, caso a pessoa for religiosa. Isso é importante, porque, em geral, a pessoa assediada, ela fica como envergonhada, como se fosse culpa dela. Não é culpa dela. Não é culpa dela se ela é de determinada raça, se tem determinada sexualidade, se ela acredita em certas coisas. Isso não é culpa da pessoa. Certo? O assediador é o responsável pela situação. Certo? E cabe ao assediado buscar essas linhas de ação, né? Então, buscar o apoio fora do ambiente, certo? E, quando for necessário, buscar também apoio legal, certo? Além do espiritual. Né? E segundo, é muito importante não fazer acordos. Porque os assediadores, eles até aceitam a pessoa de volta no convívio, mas desde que ela faça concessões. Tipo, se o assédio é por racismo, né, a pessoa até aceita, se ela aceitar também uma posição submissa. Né? Se é por sexismo, a mesma coisa. Mas isso não é aceitável. Por quê? Porque você, ao fazer isso, você abre mão, novamente, da sua dignidade. Como dissemos, o ser humano é por natureza social e por isso estimamos muito ser admitidos e fazer parte de grupos. Porém, muitas vezes, o preço do ingresso ao grupo é se comprometer com algum valor desumanizante, alguma opinião racista, classista, etc. E muitas vezes nós concordamos com tais coisas ou nos silenciamos diante da expressão de tais opiniões porque não queremos criar atritos com as pessoas que compõem esse grupo, certo? E esse é o ponto, né? Existe por um lado, sempre há em nós uma vontade de fazer o acordo, porque nós somos, por natureza, sociais, mas, por outro lado, muitas vezes não é adequado fazer o acordo, justamente porque se nós fizermos o acordo, estaríamos nos distanciando da ação adequada, estaríamos, na verdade, nos rebaixando, né? E nos unindo ao problema, né? Nos unindo àqueles que agem de uma forma inadequada. E, finalmente, a fazer a coisa certa. Isso é difícil, né? Isso é difícil. Porque, ainda mais num país que a gente vive, né? Onde as pessoas em massa fazem a coisa errada, por assim dizer, né? Há maus exemplos de toda parte, de todo tipo de coisa, de racismo, de sexismo, de ilegalidades, Isso eu estava falando com o meu amigo Afonso Júnior mais cedo, sobre o caráter mesmo brasileiro, né? Que é uma sociedade que foi derivada da escravidão, né? E do genocídio contra os índios,
E isso faz no Brasil um lugar extremamente difícil de se viver, graças ao enorme grau de hostilidade, né, que há entre as pessoas. A gente tem essa ilusão de que vivemos num lugar cordial. Isso é uma mentira, né? Basta ver a quantidade de crimes que nós vemos o dia todo. Certo? Então, para caminharmos para longe de essa situação, não só de assédio, mas de violência generalizada, os históricos nos ensinam que nós devemos ser como exemplos, certo? Nós devemos promover valores humanizantes, certo? Como a questão mesmo da difusão do estoicismo, né? Eu creio que seja justamente um modo de você difundir valores humanizantes, justamente na acepção que o Diogo falou, não no sentido de algo que é uma mera técnica de resiliência, ou algo que poderia supostamente sustentar o machismo, ou o modo de você se tornar mais produtivo e ganhar mais dinheiro, né? Que isso não tem nada a ver com o estoicismo, mas uma visão, uma espiritualidade que significa uma visão de mundo pela qual nós podemos nos reunir novamente à natureza, pela qual o humano se harmoniza novamente com o natural, certo? Então, e obviamente isso aqui eu estou falando em relação ao estoicismo, mas em cada setor da sociedade há sempre a coisa certa a fazer, né? O Epiteto ilustra isso mais uma vez com aquele capítulo eu mencionei. Ele fala assim, qual a sua atitude diante de um pai? Né? O que devemos fazer em relação ao pai? Devemos obedecê-lo, devemos respeitá-lo, devemos ajudá-lo. Então, em cada coisa na vida, é fácil ver qual é o nosso dever. Né? Eu usei a palavra dever do Diogo, né? A ação adequada que devemos empreender para sermos exemplos de algo que é contrário ao assédio, que é contrário ao racismo, que é contrário a todas essas coisas que desumanizam a sociedade.